Rapaziada, tá chegando o grande dia do jogo espetacular que vai ter na Copa do Brasil aí, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, o derby paulista aí na Copa do Brasil, né? Então um jogo assim que é um dos melhores, né, da semana e da Copa do Brasil dessa fase aí, né, juntamente ali com o Galo e Flamengo também, enfim. E tô trazendo aqui para vocês o que o Neto já tá falando sobre esse jogo, fazendo a pré-análise do jogo aí, juntamente com o Veloso, com o Souza, né? Lá nos Donos da Bola, pessoal. E vocês vão querer ver o que o Neto falou aí sobre esse Corinthians e Palmeiras, qual a expectativa dele, as opiniões deles para esse jogo. Beleza? Então acompanha o vídeo até o final aí. Sem mais enrolação, bora direto pro corte. Eliminar o Palmeiras, Se eliminar o Palmeiras, cresce muito para ser campeão da Copa do Brasil. Não. Eu não tenho dúvida disso. Por que você acha que não, Veloso? Porque normalmente o Corinthians faz o melhor jogo do ano contra o Palmeiras, depois se entrega. O time foi eliminado na Sul-Americana. Ele perdeu pro São Paulo e foi campeão da Copa do Campeonato Paulista para Libertadores, ficou na pré-Libertadores. Então o Corinthians consegue fazer com que esses jogadores, e eu falei do Yuri, falei do Memphis, e tem o Hugo também. Os últimos 2 jogos o Hugo pegou 2 pênaltis. Não, pegou então, porque são jogadores. Pegou porque o jogador do Palmeiras. Contra o Palmeiras jogam a vida. Depois vai pegar o Barcelona de Guayaquil, que o Palmeiras mete 4 lá, é eliminado. Então o Corinthians joga sempre a vida contra o Palmeiras e depois é eliminado. Então, pro título pro Corinthians é a vaga das quartas de final. Daí pra frente eu não acredito. A Leila tá entrando com recurso agora para ser igual a Kings League. O presidente bateu o pênalti. Melhor não, melhor não. Não, ela falou que vai entrar com recurso. Melhor não também. Pode ser. Ela começar a bater o pênalti. Eu acredito que um time como o Corinthians, ou o próprio Palmeiras, se vencer o jogo, a classificação, não o jogo, mas se tiver a classificação, cresce de uma maneira exorbitante em relação para ganhar a Copa do Brasil. Você enxerga assim ou não, Eu enxergo assim, craque. Um clássico como esse, a gente viu ano passado o Corinthians, depois que venceu esse jogo, foram 10 jogos aí de invencibilidade, o time que estava brigando pelo rebaixamento, depois dessa vitória, a gente viu. E a gente já viu também o Corinthians com um time bem mais fraco que esse aí e ir para uma final contra o Flamengo. Aquele time contra o Flamengo lá era muito inferior. Que por sinal arregaçaram o Corinthians da Copa do Brasil, né? Então, a arbitragem, né? O Corinthians quando passa, né, com a força do seu torcedor, e já mostrou isso ano passado, precisa mostrar isso com a chegada do Dorival. A crítica do Dorival é isso. Ele ainda não achou um time titular, ele mexe demais no time. E o time tem uma base. Talvez agora com esses 3 jogadores que a gente tem falado aqui, que são a base do time, que perdem pouco com esses jogadores. O Corinthians tem uns 13, 14 jogadores só, né? É. Assim, para ser titular, né? Só. Tipo, você tem esses, aí você tem o Thales Magno, Um cara Romero, que melhorou bastante né? foi o Mateuzinho. O Mateuzinho melhorou muito na lateral. Não é aquele cara que vai cruzar, mas na parte defensiva não tem dado tanto trabalho. A gente viu que quando ele não joga, volante. sofre um pouquinho. Tem um volante também, quando o Martins está de fora, É, quando o Ranieri isso, está de tem, fora. exatamente tem um isso. volante ali de fora. Exatamente isso. Vamos colocar agora o Palmeiras. Eu queria colocar o Palmeiras, depois a gente fala. Não, vamos discutir isso aqui, ó. Não vamos discutir do Abel. Vamos discutir do Abel. Coloca os números do Abel aí, para o torcedor palmeirense ter um entendimento também da pressão que existe em cima do Corinthians de enfrentar o seu maior rival, né? Historicamente, tá? Porque hoje o Corinthians não é rival do Palmeiras. Hoje é o Flamengo. Para ganhar títulos é o Flamengo, não é o Corinthians. A rivalidade é monstruosa, mas hoje o Corinthians perdeu muito isso. Abel Ferreira versus Timão. Retrospecto do técnico contra o maior rival é positivo. 18 jogos, 8 vitórias, 7 empates, 3 derrotas só, 27 gols marcados e 15 sofridos. O Abel, ele é monstruoso nesse confronto. Só que na disputa do título ele perdeu. Veloso. Perdeu o título, né? Perdeu o título esse ano. Mas tem uma vantagem muito positiva com relação. Mas eu acho que o Abel tem que armar alguma coisa nova para enfrentar o Corinthians. Tipo, ele tem uma dificuldade para escalar alguém do lado esquerdo do time. Né? Esse lado esquerdo está um problema. O Sousa chegou agora, joga por ali, mas ainda não é titular do time. Então eu acho que o Abel poderia muito bem colocar aqueles 3 zagueiros que ele já colocou. Na verdade, ele trouxe o Felipe Anderson, que foi uma tá negação, ficou na Lazio, e eu disse aqui, nosso cara vai para a seleção brasileira, esse cara joga muito. Quinhaca, enganou todo mundo, tá jogando, e pode fazer gol amanhã, fazer 10. Não vai jogar, tá machucado. Não pode fazer, não tô nem aí. Agora, 1 ano, ele não fez 2 gols. Fez 2 gols. Então, Só uma vergonha. Voltou a treinar agora, mas não deve ir para o jogo. Então, esse lado esquerdo é um problema e eu acho que ele teria que reforçar esse meio campo, como eu falei, ou então botar aqueles 3 zagueiros que já funcionou muito bem contra o Corinthians também, que ele já armou, acho que foi no jogo da primeira final, não sei, acho que foi a primeira final que ele armou os 3 zagueiros e dificultou muito a vida do Corinthians, dominou o jogo. Para você, Souza, o Abel Ferreira aí, o europeu, o europeuzinho.
os números deles são absurdos, né? Mas longe... É monstruoso mesmo. Os números deles são absurdos, mas assim, longe do time que ele tem hoje na mão, né? Que tem vencido de novo. Os times do Abel, desde o ano passado, que quando ele vem nessa reformulação, né? Agora saiu o Mike, saiu o Zé Rafael já. Boa sorte pro Mike no Santos, menino bom de bola. Bom de bola. Um dos maiores laterais direitos da história, é pentacampeão brasileiro. Você é um monstro, Mike. A qualidade... E você no Corinthians, irmão. A qualidade do Palmeiras é uma, né? O Palmeiras se defende muito bem. Muito bem. Toma poucos gols, É mesmo um time jogando mal. fisicamente monstruoso. Mesmo não jogando futebol. Verdade. Que o time que ele tem o time na mão. Ele pediu um time na mão, a Leila deu um time... O melhor time que o Palmeiras fez nos últimos anos, mas não Leila. tem... É, a Leila. Tá. Mas não tem desempenhado o futebol ainda que o torcedor espera, né? Aquele jogo 1-0, aquele jogo truncado, são 3 vitórias dessa mesma forma, mas os números dele é um absurdo. Em clássico ainda, 8. Absurdo. Perde pouco, faz Absurdo. muito gol e toma pouco Não, gol. absurdo. Os números deles é absurdo. Os Se o números dele no Corinthians- Palmeiras é absurdo. Com o Corinthians também é absurdo Se também. o Corinthians amanhã não marcar forte o meio Perde campo o do jogo. Palmeiras, perde o jogo. Perde o jogo. Se marcar firme, se entrar igual o Corinthians, ganha o jogo e ganha a classificação. Quesada, qual os números do Abel? O que você Isso- pode falar do homem? Do europeu, Abel. Isso é uma verdade, agora o que o Veloso falou também é verdade. O Palmeiras tem que se preocupar com o trio Garro, Memphis e Yuri, porque esses caras amanhã vão ter que arrebentar a boca do balão. O Abel, ele se aproveitou muito bem do período de queda do Corinthians. Quando ele chega, o Corinthians já está numa queda, né? O Corinthians já não é mais aquele Corinthians que ficou quase Na 10 verdade, anos. o Corinthians perdeu muita força jogando na Neoquímica Arena. É só lembrar o ano passado, quando estava para cair. Todos os times chegavam na Neoquímica Arena e tomavam conta. É porque aquela Não história... respeitava. Palmeiras também. Aquela Palmeiras história- Perdeu a força também. Perdeu a jogando força nesse lá. aquela história... Agora a conversa é que o árbitro é o gramado. O gramado, não, cara. aí não, né? Isso é coisa de conversa mole, né, não. irmão? Até outro dia era tudo maravilhoso. Como eles conseguem. Mas aí cada um acredita em quem quiser. Aquela ideia caiu em Itaquera já era, os números Esquece. não mostram muito isso. Em momentos cruciais, o Corinthians tem sofrido muitas derrotas. Agora, os números do Abel Ferreira são incontestáveis, né? Esse cara realmente é um monstro na história do Palmeiras. E ele aproveita não só a queda do Corinthians, do Santos e do São Paulo, para ser aí, comandando o Palmeiras, o grande senhor do futebol de São Paulo. É assim, ó. É equilibrado Palmeiras e Corinthians. 21 jogos, 8 vitórias do Corinthians, 7 empates e 6 vitórias do Palmeiras. 21 gols do Corinthians e 20 gols do Palmeiras. É equilibradíssimo, só que tem uma coisa. Lá no Allianz Parque, que é o segundo jogo que vai ser na outra quarta-feira, o Corinthians ganhou o título. E que isso vale muito na hora que o treinador conversa. A gente sabe disso, né? Na hora que o treinador, pô, meu irmão, é o seguinte, a gente foi lá, ganhamos o jogo, a gente veio aqui, a gente precisa. E o Palmeiras também precisa, até porque no Mundial não conseguiu fazer aquilo que se foi programado. Lembra que muitas vezes a gente falou, nossa, o Abel tá programando o brasileiro e o Mundial. Pô, chegou no Mundial, o que ele fez com o time? Mexeu muito no time lá. Pô, ele Esperava que arregaçou com o time chegasse do Palmeiras. Pronto lá. Ele arregaçou com o time do Esperava que Palmeiras. ele chegasse Se ele pronto leva o time lá. pronto do Palmeiras, não era o Fluminense, não era o Flamengo, e muito menos o Chelsea, meu irmão. Era o Palmeiras, graças a Deus que ele fez aquilo que ele fez. E ele não é cobrado por isso pela grandeza dele. Porque se ele vai com o time titular, se ele vai com o time pronto, se ele faz aquilo que tinha que ser feito, o Palmeiras, meu irmão, poderia até disputar o título, no meu ponto de vista. Agora, o que ele fez foi um erro gravíssimo. Se ele fizer amanhã o que ele vem fazendo, ele não ganha o jogo do Corinthians. Não ganha. Mas não ganha mesmo, Souza. O Corinthians perdeu o jogo aqui no Campeonato Brasileiro porque perdeu o meio campo. Né? E ele reforçou o meio campo, ele viu o jogo pelo Campeonato Paulista, que ele perdeu o meio campo, o time do Corinthians, e aí ele reforçou. Cabe o Corinthians amanhã reforçar o seu meio campo, lutar, brigar, ser o Corinthians que o seu torcedor está acostumado a jogar dentro de casa. Fazer o que Por isso fez, não desiste. fazer o que fez com o segundo tempo com o Botafogo, sabe? Ter o entendimento que precisa correr mais, que é um time que precisa ter a defesa, o meio-campo e o ataque de uma maneira legal. O Abel só tem um número ruim. Qual seria? Depois do Merchan eu conto. Então tá bom. Vamos lá. Essa semana. Qual que é a. Então, nós estamos nas Copa do Brasil, depois vem a Libertadores, e o número ruim do Abel é quando o jogo vai para decisão por pênaltis. Ele participou de 9 decisões por pênalti, só levou uma. Por que você Foi o acha jogo isso, da Libertadores contra o Porque Galo. tá muito concentrado para ganhar o jogo e às vezes vai para os pênaltis. Para ganhar o título. O time do Palmeiras é um destaque. Pode ser mas que é isso mesmo. mentalmente é Então, isso, mas cara. é um time mentalmente muito forte durante o jogo. Isso, mas aí, Quando vai pro aí pênalti, mentalmente talvez não tenha. Aí É enfraquece. só treinar mais, pá. É só treinar mais, Mas se irmão. for para os pênaltis contra o Corinthians, já era. Mas Aí esquece, com o Hugo, esquece. O Parmeira, que é bronzinho de jacaré, bracinho de jacaré. E vai correr a Rodoanel de novo, hein?
Ah, Não vai goleiro. não, vai não. Será que não? Não, não vai não. O que você acha? Não, aquela não. Ô, Roberto, explicar uma coisa pra você. É que eu não posso, eu vou baixar aqui, porque meu joelho... Ó, a hora que você sair na cara do gol, tanto amanhã, como também lá no Allianz Parque, ele fica igual goleiro de handebol. Ele fica de joelho. Meu irmão, é só... Pum. É só aqui, ó. Ó. Sacou? Gol. Se ele inverter, pô... Bom, rapaziada, e tem mais notícias do derby aqui pra vocês com relação à arbitragem do jogo, porque a CBF definiu aí quem que vai apitar Corinthians e Palmeiras, primeiro jogo aí das oitavas de final da Copa do Brasil, na Neoquímica Arena. Então, trazendo aqui a notícia pra vocês em primeira mão, notícia do UOL: Corinthians vs Palmeiras, CBF define a arbitragem para o jogo da Copa do Brasil. A CBF definiu na segunda-feira a arbitragem do clássico entre Corinthians e Palmeiras, válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O árbitro Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, apita o jogo, que começa às 9h30 da noite de Brasília, na Neoquímica Arena. Sampaio ainda terá a ajuda dos dois assistentes Bruno Bosquilha, do Paraná, e Bruno Rafael Pires, também de Goiás. Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina, estará responsável pela arbitragem de vídeo, o VAR. Beleza? Corinthians e Palmeiras começam a decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. A classificação será definida em 2 jogos. O segundo jogo será na próxima semana, no dia 6, no Allianz Parque. O confronto das oitavas de final da Copa do Brasil foi definido em sorteio pela CBF, assim como o mando de campo. Ambas as equipes estrearam no torneio na terceira fase e tem 2 jogos disputados. O Corinthians avançou de fase depois de vencer o Novo Horizontino nos 2 jogos, por 2-0 no agregado. Já o Palmeiras bateu o Ceará na terceira fase por 4-0 no placar agregado. Beleza, pessoal? Então é isso aí, todas as informações do jogo e principalmente aí o apito, né, pessoal? Bom, esperamos aí que seja uma boa arbitragem, né, que a arbitragem passe despercebida, né? É bem difícil, né? Falar de arbitragem aqui no Brasil é complicado demais. É muito difícil um jogo aí que a arbitragem não queira aparecer, né? Então vamos torcer aí para que a arbitragem desse jogo não queira aparecer, né? E fique ali de coadjuvante mesmo, faça um bom jogo, apite o jogo da maneira correta, tendo critério principalmente, né? Uma coisa que falta demais para a arbitragem brasileira: critério para os dois lados, sempre mantendo a cordialidade ali, né, pessoal? Mas é isso, o que você achou? Você gosta do Wilton Pereira Sampaio, do estilo dele de apitar os jogos? Tem alguma coisa contra ou a favor? Deixa aqui no campo dos comentários a sua opinião. Sua opinião é muito importante, beleza, pessoal? E então é isso aí, já deixa também o seu palpite pro jogo, o placar do jogo, quanto que vai ficar, beleza? Então vai aí no campo dos comentários e pode deixar também. No mais é isso, agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo e eu fui!